A mulher que não tem dinheiro também não tem escolha, e onde não há escolha, não há liberdade. Por muito tempo, a sociedade ensinou a mulher que ela seria cuidada, sustentada, protegida, mas o que a sociedade não te contou é que quem paga manda. Você se torna dependente e submissa. Quando você depende, você é obrigado a obedecer. Você não tem liberdade, não tem direito de ir e vir, fazer o que bem entende. Você tem que fazer as vontades de outra pessoa. Em nome do conforto, muitas mulheres ainda aceitam relações tóxicas, empregos abusivos ou sonhos adiados. Você pode ser linda, inteligente, amorosa, mas se você não tem independência financeira, você ainda está vulnerável. Historicamente falando, a mulher foi ensinada a buscar estabilidade através de outra pessoa, e não de ter autonomia. Ela busca, seja com o pai, o marido, até mesmo o chefe, ser dependente daquele emprego, precisar se humilhar por aquele emprego. Durante gerações, feminilidade foi associada à passividade financeira. Você cuida da casa e ele cuida do dinheiro, mas às vezes não, na maioria dos casos, esse cenário muda por completo. Ele pode simplesmente te largar com você, com filhos. Você vai criar filhos sozinha, você não vai ter emprego, você largou tudo que você tinha. Você não tem dinheiro guardado e você perdeu literalmente a sua vida, a sua juventude. É claro que existe vida pós-divórcio, mas você perdeu a melhor parte da sua vida presa a um homem que nem vale a pena, nem te valoriza, nem vale o esforço. Durante gerações, essa estrutura criou uma legião de mulheres que confundem proteção com prisão. Inclusive, você mesma pode se dar proteção, pode se dar conforto, você mesmo pode ser seu porto seguro. Isso se chama autonomia, independência. Quando o dinheiro é dele, o tempo também passa a ser, e até o corpo deixa de ser seu. Você não quer ter filhos, mas ele quer ter filhos e vai fazer você ter filhos. Você não quer fazer tal coisa no casamento, ele vai obrigar você a fazer tal coisa, porque você acaba sendo serva dele. E você pode ver que essas coisas, enfim, essas falácias sociais de a mulher continuar, coisas, enfim, falácias que obrigam mulheres a continuarem sendo submissas, sendo prisioneiras de homens, sempre muda, sabe? Sempre muda a decorrer da história. Por exemplo, é sempre adaptativo. Por exemplo, até uns anos atrás, não tinha o mesmo papo de conservadorismo que tem hoje em dia. Hoje em dia, a geração Z tem uma onda enorme de conservadorismo, né? Da mulher se manter pura, a mulher se manter casta, submissa. Tem muita influência da religiosidade que tem hoje em dia. Porque é sempre assim, uma geração sempre quebra a outra. A nossa diva antigamente era André Surak. André Surak era o auge antigamente. Hoje em dia são influências religiosas, mas nenhuma nem outra estão certas ou erradas. O que eu quero dizer é que o discurso que obriga as mulheres a serem submissas, ele vai se adaptando de geração a geração. Vai se adaptando. Por exemplo, antigamente, eu diria que uns 8 anos atrás, por aí, 10 anos atrás, acho que muito tempo não. Essa mudança atual que a gente vive hoje de conservadorismo é bem recente. Eu passei a notar mais em 2020, a partir de 2022, 2023. Então, acho que uns 8 anos atrás, o discurso era o quê? As mulheres não eram tão conservadoras e submissas como são hoje, esse discurso atual. Eram mais independentes, queriam trabalhar mais, estudar mais. Então, qual era o discurso de antes? Era de sugar daddy, né? Sugar daddy era o auge, sugar daddy, sugar baby, o velho da lancha. E a ideia não era ser totalmente dependente deles, era eles darem aquela forcinha, aquela ajudinha, para dar uma conta de luz, dar um mimozinho, mimar você. Mas apenas isso. Isso vai se adaptando a cada geração. E a de agora, né, que é ser conservadora, agora é extremo. Eu acho extremamente extremo. Nossa, olha a redundância. Eu acho muito extremo o discurso de hoje, que é literalmente você ser esposa troféu. Não é nem troféu, esposa troféu é muito bom, falar a verdade. Se você souber ser direitinho, manter sua independência, seu próprio dinheiro, é bom. Esposa troféu não faz serviço de casa, é dona de casa, né? Esposa tradicional, gourmetizaram a dona de casa. Dona de casa é um negócio pesado e é pra pobre também. Esposa troféu já é de rico. E ela é rica por conta própria. E, assim, esposa tradicional, né? Thread wives, tá? Uma onda disso nos Estados Unidos e na comunidade religiosa aqui do Brasil. E também desculpinha para algumas mulheres que são preguiçosas. Até mulher que não é religiosa, né? Porque tá de acordo ali na Bíblia que mulher não pode trabalhar. Enfim, um livro mitológico, né? Que não tem embasamento nenhum. Tá ali na Bíblia que a mulher não pode trabalhar, tem que ser submissa, obediente, largar sua própria individualidade, sua própria identidade, autenticidade,
pra você trocar tudo isso, sua própria liberdade, a conforto, sabe? Isso não entra na minha cabeça. Isso é coisa de gente extremamente religiosa, gente extrema e mulheres preguiçosas. Gente, você não vê as consequências disso agora enquanto você é jovem, mas quando você estiver mais velha, 40 e poucos, 50 e poucos anos, você vai ver a tragédia que isso se torna. Por exemplo, eu acho que eu tô postando esse vídeo essa semana. Mas semana passada foi Semana Santa. E eu viajei muito com a minha família, meu irmão e tal. Eu viajei muito com a minha família. E eu fui pra onde eu quis, eu fiz o que eu queria. Claro que, tipo, eu tava viajando junto, mas eu também pagava o que eu comia. Eu não ia de folgada, não, né? E também eu não tô dizendo que você ser independente é você negar um mimo, sabe? Do seu namorado, do seu marido. Claro que não. Você tem que usufruir também. Mas não trocar a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua liberdade, sua independência. Mantenha um equilíbrio. Enfim, eu fiz essa viagem, passei 5, 6 dias fora. Fiz o que eu queria, fui onde eu queria. E eu aproveitei ao máximo, sabe? E eu poderia fazer isso se eu fosse totalmente refém, prisioneira de um marido abusivo, que não me permite ser quem eu sou, que ele literalmente comprou. Você ser esposa tradicional, dona de casa, você não ter sua independência própria, você literalmente vende o seu bem mais precioso, que é a sua liberdade, em troca de muito pouco. Esse homem compra, sabe? Por muito pouco. Vale muito pouco você tá vendendo por muito barato. Uma coisa que é muito preciosa, que acaba botando em jogo sua saúde mental. E no futuro você vai ter consequências sim disso. No futuro, você não vai ter o seu dinheiro próprio. Você não vai ter sua fonte de renda própria. Com 40, 50 anos, você vai pensar, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida esse tempo todo? Literalmente, eu passei 80% da minha vida trancada dentro de casa, cuidando de comida, trocando fralda, aguentando chifre de marido, sendo humilhada, porque homem, quando vê que tá numa posição de poder acima de alguém, principalmente de uma pessoa mais indefesa, mais vulnerável que a mulher, ele humilha sim, tá? Porque não é normal o homem humilhar, gritar com você e colocar pra baixo. Você vai ver que você perdeu sua vida, sua dedicação da sua vida foi jogada, sabe? Você vê que não valeu a pena. Todas as mulheres da geração passada que dedicaram, amargurada, frustrada. Gente, é uma experiência de vida que é muito comum. Então quer dizer que todas as mulheres que passaram por isso são frustradas e amarguradas. Só você tá certa. É porque você tá tão apaixonada, tá tão encantada pelo discurso de mil maravilhas, que só tem benefícios bons, né? Só tem maravilhas, discurso de esposa troféu. Esposa troféu não é de homem que ganha abaixo de 10 mil reais, né? Abaixo de 20 mil reais, tem isso. Você tá tão encantada, porque a mulher é assim, a mulher se apaixona, a mulher emprenha pelos ouvidos, se encanta por qualquer coisa que o homem fala, por isso que ele diz tanto homem mentiroso, né? Porque ele sabe que você se encanta pelo que ele fala, que você tá encantada, você arreia os 4 pneus e não se toca da realidade. Preste atenção quando a pessoa tá te alertando, porque, isso é inveja, não sei o quê. Quem vai ter inveja de você, sabe? Você não é a protagonista. Enfim, as mulheres que não têm renda própria, elas têm menos poder de decisão, é óbvio. Toleram mais abusos afetivos, familiares, profissionais, sofrem muita humilhação, perdem tempo precioso da vida, esperando permissão para fazer coisas básicas, permissão para ir no salão. Literalmente, eu vejo que eu faço tanta coisa com liberdade, eu vou no salão por conta própria, sem precisar pedir a ninguém. Eu saio com amigas sem precisar pedir a ninguém. Virou meme aqui no Brasil. Todo mundo aqui no Brasil acha normal, mas tem países na Europa que não acham normal. Países na Europa em que a mulher tem sua própria individualidade é o normal, é o comum. Elas poderem sair com amigas, elas poderem fazer o que elas bem entendem, que o marido dá conta de boa. Nossa, não tem maior medo na minha vida. Eu ainda sou jovem, né? Tenho 20 anos. Mas não tem maior medo na minha vida do que casar com um homem folgado, inútil, abusivo e tóxico. Porque assim, virou meme aqui no Brasil a mulher ter que ficar implorando para o homem ficar com as crianças para ela poder ver uma amiga, poder fazer uma unha. E agora o cara, o bonitão, de beleza mediana e de salário médio de 5 mil reais no máximo, ou 3 salários mínimos, ele pode toda semana, às vezes até 2 vezes na semana, jogar bolinha com os amigos e deixar a mulher acabada em casa, criando as crianças sozinha. E às vezes nem valoriza a própria mulher, não dá um presente, não sai com ela. Gente, não tem liberdade maior pra mim do que eu dormir a hora que eu quiser, acordar a hora que eu quiser. Não ter distrações pra eu poder fazer grana, né? E principalmente ter a liberdade de ir e vir, que é o que eu mais amo, foi o que eu senti
principalmente nessa viagem, que eu passei 5 dias fazendo o que eu bem quisesse, sabe? Apenas liguei pro meu pai e pra minha mãe pra dizer que tava tudo bem, tudo ok, né? Porque eu tenho essa consideração com os meus pais, eu sempre tive que me ligar pra eles. Mas se eu quiser do nada morar em outro país, eu posso ir, não preciso pedir permissão. Aí o que acontece? Muitas dessas mulheres continuam em relacionamentos que já acabaram, que o homem não tem o mínimo de consideração por elas, ou já tem outra mulher, já tem um amante. E elas continuam esse relacionamento porque não tem mais saída, sabe? Não é mais por amor, é porque ela viu que a vida dela já acabou. E algumas até são orgulhosas demais, não aceitam, não acordam pra vida. É aquilo, né? Cego só vê o que quer ver. Você não precisa de um homem para te sustentar, você precisa se libertar. E para aquelas mulheres que são mais preguiçosas para trabalhar, eu também não gosto de trabalhar, mas eu vejo que é um mal necessário. E eu gosto de um estilo de vida mais confortável. Então eu busquei uma forma de buscar meu sustento de forma mais confortável, né? Por isso que eu faço faculdade na área de tecnologia, para poder trabalhar de casa, montar os meus próprios negócios digitais. Então, não é sobre esforço, sabe? Se tivesse gente que enriqueceu com excesso de esforço, todo pedreiro, toda faxineira, toda pessoa que faz trabalho braçal já seria rica, seria tipo multimilionária. Então, pra você que é mais preguiçosinha, não tô julgando, eu também não gosto de me esforçar demais no trabalho. É só você montar estratégias que deem certo pra sua realidade, sabe? Trabalhar online, enfim, faça o que for preciso pra você não ser dependente de ninguém. Eu não falo só de relacionamento amoroso, não, gente. Eu falo também de você ser dependente até os 30 anos de pai, de mãe, de irmão e de tio. Por exemplo, eu vi uma menina que ela fez um vídeo pra rede social, acho que é TikTok, ela falando que ela ia fazer 30 anos de idade, acho que ela tinha 29 anos. Acho que ela tinha 29 ou era 28. E ela dizendo que esse seria o 10º ano de cursinho dela pra passar em medicina e que ela nunca pagou um boleto, nunca pagou uma conta, nunca trabalhou. Eu falei, gente, essa menina é uma eterna adolescente. Não tem o mínimo de noção de realidade. Porque assim, meu Deus do céu, dava pra ver, ela tava desabafando sobre a saúde mental dela. Claro que sua saúde mental não é boa, né? Porque assim, não importa a família que você vive. Ah, minha família é muito boa, muito maravilhosa. Na sua bolha, você foi criada ali. Mas na realidade, a sua família não gosta de lhe sustentar até os 30 anos de idade. Não tem família que goste, não tem família que aguente. E se sente no direito de estar. É uma hierarquia, sabe? Se você tem dinheiro, você tem poder. Aí, como a sua família tem poder sobre você, vai te humilhar. E você não tem autoestima, sabe? Quando você trabalha e ganha seu dinheiro, poxa, sua autoestima é outra. É totalmente outra. E dá pra ver que ela não tem autoestima. E você ficar 10 anos, gente, tentando medicina, isso já é um sinal pra você correr pra outra coisa, sabe? Caramba, não deu certo, não tá dando certo há 10 anos. Eu tô com a minha vida paralisada esses anos todos, independente de parente, de tal parente, de outro parente pra pagar um cursinho. Imagina, você ter quase 30 anos de idade e você não poder sair pra fazer pra você fazer uma coisa fútil, entre aspas, algo que não é estritamente essencial, porque a família tem a obrigação sim de dar o que é necessário pra você, que é comida, teto, roupa, necessidades básicas. Mas é constrangedor, pra mim é constrangedor. Eu tenho o mínimo de noção. É constrangedor você pedir pra fazer uma unha, dinheiro pra fazer o cabelo. E quando eu falo de liberdade de ir e vir quando quiser, fazer o que bem entender, sabe um exemplo que eu me lembro muito bem? Que quando eu era criança, de vez em quando eu via novela, e agora adulta eu reassisti a novela, a novela A Usurpadora. Quem é brasileiro já, pelo menos já ouviu falar da novela, que eu vou falar bem brevemente dela. É de gêmeas, que uma se chama Paula Bracho e a outra é Paulina. Paula Bracho, ela teve a sorte de ser adotada por uma família extremamente rica. Elas foram separadas na maternidade, né? Aí Paula ficou com a família rica, ficou com dinheiro, com glamour, com luxo, com status social. Já Paulina ficou com a mãe dela mesmo. Só que a mãe dela era muito pobre mesmo, então ela era pobre. E a Paula recebeu herança, ela tinha muita grana mesmo. E quem é do fandom de novelas mexicanas, de vilãs mexicanas, sabe que a Paula Bracho é um ícone, sabe? Sim, ela fazia maldade e tal, mas era ícone no sentido de que ela tinha a independência dela, ela não precisava se humilhar por ninguém. Enquanto as outras vilãs mexicanas, tipo Teresa, Ruby, elas eram pobres. E Teresa queria estudar, certo? Mas ela queria muito mais. Teresa sabia que só estudando não alcançava o nível de ser milionária, de ter o status social. Já Ruby não queria estudar. Eu vou citar o exemplo de Ruby, comparar Ruby com Paula Bracho. Gente, a Ruby, ela não queria estudar. Então ela ficava totalmente à mercê, ela se humilhava muito por macho. Nossa, que linguagem é esse? Nossa, por homem. Ela se humilhava muito por homem para conseguir um dinheiro, para conseguir propriedades,
imóveis, ações. Se humilhava muito e ela literalmente ficava de joelhos e chorava. E, nossa, isso é muito chato. Eu me sinto extremamente confortável de saber que o meu destino e o meu futuro estão nas mãos, estão dependentes das mãos de alguém. Se eu fizer qualquer coisinha, e literalmente todo mundo tem defeitos, todo mundo tem falhas, né? Porque, você fez isso, é uma pessoa ruim. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Todo mundo tem falhas. Então, se eu ficasse totalmente à mercê de uma pessoa, eu iria estar totalmente andando em ovos, andando sobre ovos. Todo homem é igual, gente. O ego de homem é igual para todos os homens. O que muda são alguns hábitos. Todo homem é ciumento, todo homem é possessivo. Eu ia ficar com medo, sabe? De não acabar provocando sem querer. Vai que o homem que eu tô seja muito ciumento. Então eu ficaria andando sobre ovos com aquele homem. Eu não poderia desagradar ele em nenhum momento. Eu não poderia dizer um não pra ele. Ou sem querer causar ciúme. Que ele poderia se sentir no direito de me deixar sem nada, sabe? Então, é um ataque à ansiedade. Você não fica em paz quando você é dependente de uma pessoa. Já a Paula Brat, não, ela podia fazer o que ela bem entendesse, ela não tinha medo de ninguém, porque ela tinha a independência financeira dela, ela tinha o sustento dela. Ela não fica assim, nossa, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho vontade, que é sair, me divertir, viajar, fazer o que eu bem entendo, porque não vai ter ninguém acabando com o que eu mais amo, que é minha própria liberdade, meu dinheiro, minha independência, minha autonomia. Paula Brat faz o que bem quisesse, ela não se humilhava, não chorava por homem. Qual é a lição desse vídeo principal? Estude, trabalhe, e tenha seu próprio dinheiro, sua própria independência. Faça o seu dinheiro render por você de forma passiva, para você não precisar estar toda hora trabalhando ativamente. Faça isso, porque assim, dessa forma, você vai evitar muitos sofrimentos. Você vai evitar sofrimentos desnecessários, sabe? Você vê mulheres de 40, 50 anos que você pensa, nossa, como ela sofreu, como a vida foi injusta com ela. Não é isso, é porque ela fez escolhas péssimas, escolhas que causaram sofrimento para ela. Então, tenha sua própria autonomia, sua própria independência, que você vai evitar muito desgosto, vai evitar sofrimento. É isso que eu quis dizer. Acho que deu para entender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam do conteúdo. Se foi pertinente, se você quiser deixar alguma contribuição, crítica também, eu super aceito. E espero que isso abra a mente de muitas mulheres e que vocês não acabem com o futuro de vocês, que pode ser brilhante, se vocês permitirem. Até o próximo vídeo. Tchau!